Meu nome é Ana Cláudia Lopes, eu sou coordenadora do projeto Viagem para uma História Cumprida. O projeto Viagem para uma História Cumprida, ele é um projeto financiado pelo Fundo de Cultura, pela Secretaria da Fazenda, pela Secretaria de Cultura do Governo da Bahia, né? O projeto Viagem para uma História Cumprida, já mostrando aqui o folder, que é interessante que a gente mostre ele. O projeto Viagem para uma História Cumprida, né? Esse é o nosso folder, essa é a nossa marca, tudo bonitinho, a nossa identidade, né, visual. Sim, vamos lá. Quando eu pensei em gravar esse vídeo, a ideia do vídeo é falar um pouco o que é o projeto, como ele se desenvolveu na cidade de Simões Filho. Esse projeto ele está atuando desde o início do ano, né? A gente vem desenvolvendo ele. Inicialmente a gente começou com a parte da pesquisa histórica e iconográfica. Depois, a partir de maio, a gente começou a trabalhar nas escolas. Quando a gente pensou no projeto, né, escreveu o projeto, esse projeto ele tinha como público-alvo os alunos do ensino fundamental 2, do sétimo ano ao nono ano. Mas a partir do momento que a gente começou a atuar nas escolas, né, a apresentar o projeto nas escolas, essas escolas estaduais e municipais, muitos diretores, eles pediam que a gente voltasse e trabalhasse com as escolas, com os alunos do Fundamental 2. E, como forma de experiência, a gente acabou trabalhando com algumas turmas do Fundamental 2 e foram excepcionais. A gente gostou muito de trabalhar com os alunos do Fundamental 2, do ensino médio. Né? O nosso projeto, ele fala um pouco da história de Simões Filho. Mas que história de Simões Filho é essa, Cláudia? Uma história de Simões Filho antes da sua emancipação. Simões Filho, como algumas pessoas sabem, ela faz parte da região metropolitana de Salvador. Só que antes disso, éramos distrito de Salvador, né? E quando éramos distrito de Salvador, o nome dessa cidade, dessa localidade, desse distrito, era Água Comprida. Então, quando a gente pensou em trabalhar a história local, a gente pensou em trabalhar uma história de antes dessa emancipação. E como trabalhar uma história antes da emancipação? Elegendo alguns pontos, né? Já que você tem uma história de um tempo, um espaço de tempo muito grande, então a gente precisava fazer um recorte. E esse recorte ele foi feito através de 5 pontos. Quais pontos foram esses? Aratu, Baía de Aratu, né? Usina de Aratu, dentro dessa Aratu. Vou chegar um pouquinho para cá, para a luz ficar melhor. A gente também trabalha com Cotegipe, o Dambi, as ruínas do Dambi. Trabalhamos com Mapele, o Tanque do Coronel e a comunidade tradicional Pitanga de Palmares. Aqui em Simões Filho temos 3 comunidades certificadas pela Fundação Palmares. Quais são elas? A Pitanga de Palmares, Dandá e a comunidade Rio dos Macacos. Dentro dessas 3, escolhemos Pitanga de Palmares. E trabalhamos com as manifestações culturais que existem em Pitanga de Palmares. Quando a gente chega na escola, a gente faz uma atividade de pelo menos 2 horas e meia. O tempo máximo que a gente já atuou foi 3 horas, 3 horas e 20. Né? A gente começa a atividade nesse primeiro momento. Eu faço uma mediação patrimonial. O que seria essa mediação patrimonial? Eu venho trabalhando um pouco do que foi a história de Água Comprida. Trabalho esses 5 pontos que eu falei anteriormente. Isso dá em torno de 1 hora, de 50 minutos a 1 hora, né, de explanação. Nessa parte da mediação, normalmente é feita por mim e por alguma das monitoras do dia, né? Uma dessas monitoras que faz essa parte da mediação comigo é a Tanise Andrade, que estudou e se formou comigo na Universidade Federal da Bahia. Somos professoras de história, né? Formadas pela UFRB. E a gente vem falando um pouco dessa questão de Simões Filho, né? A gente tenta, nessa primeira parte da mediação patrimonial, sempre estar amarrando a história local com a história nacional. Então, eu falo de acontecimentos que ocorreram nacionalmente, que a gente acaba vendo isso
no currículo escolar, tanto do Fundamental 2 quanto do ensino médio, mas que muitas vezes a gente não tem conhecimento ou a gente não estuda dentro da nossa cidade. Então, quais são esses pontos, Cláudia, que você trabalha nessa mediação patrimonial que está relacionada à história de Simões Filho? Eu falo da invasão holandesa, a gente trabalha a questão dos engenhos, a gente fala da questão dos quilombos, falamos da questão ferroviária, né? Dessa evolução que vai haver com a ferrovia, com essa forma de você se comunicar e se locomover de forma mais rápida. A gente fala da questão da mudança dos engenhos para as usinas, porque aqui em Simões Filho teve alguns engenhos, né? Engenhos muito fortes economicamente, principalmente o de Cotegipe. Depois a gente vai ter o engenho de Água Comprida, do Coronel Teives e Argolo, que também foi um engenho muito próspero aqui da região. O Coronel Teives e Argolo, ele era um homem muito importante, né? A sua família era uma família tradicional da época, então, do século XIX. Então, a gente traz um pouquinho dessas questões. A gente fala das questões abolicionistas, a gente fala das questões relacionadas às leis, né? Já do final da escravidão. Então, a gente traz alguns assuntos que são vistos normalmente numa aula de história, mas que não tem como exemplo a cidade, né? O contexto enquanto Simões Filho, enquanto Água Comprida. Então, a mediação ela é dessa forma. Após a mediação, a gente tem uma oficina e dentro desse leque, né, de oficineiros, eu tenho 5 oficineiros. Eliane Araújo, que é formada em museologia e também é professora de língua, de literatura, né, de linguística, de língua portuguesa. Temos Sumaia Costa, que é psicóloga. Também temos como oficineiro Jadson e Rodrigo, que são professores de história também, fazem mestrado também na UFRB e formados na UFRB. E tenho a professora formada em história e já com título de mestre, Tamires Costa. Eles fazem a parte da oficina. Essa oficina, ela está sempre relacionada a assuntos que a gente já abordou na mediação patrimonial. Na verdade, a parte prática, né? Tem a teoria, né? Ele sempre vem trazendo conceitos de patrimônio, de memória, de história, de fonte histórica, porque para a construção de uma história que a gente vem contando, a gente precisou estar pautado na pesquisa e nas fontes históricas. Trabalhamos também a questão do que seria a memória, a história local, né? Então, o projeto ele se resume mais ou menos a isso. Quando a gente pensou em trabalhar nas escolas de Simões Filho, uma questão voltada a patrimônio cultural, a história, a memória, nosso principal objetivo era levar um pouco o que Simões Filho foi e Simões Filho é, né? Porque a gente vê muito Simões Filho sendo falada nas mídias, né, televisivas, e não só nas mídias televisivas, nas diversas mídias, através da violência. E muitas vezes esses alunos, eles não conhecem a riqueza cultural e histórica da cidade. Então, assim, das nossas maiores alegrias é quando a gente chega na escola que a gente pergunta para um aluno desse qual é a identidade que ele consegue, qual é a identidade que representa Simões Filho, e eles falam normalmente no início violência, né? A violência sempre vem com a questão da violência, dos assaltos, de roubo, todas essas coisas. Mas quando a gente sai, depois de 3 horas, né, de atividade, entre mediação e oficina, e produção artística nessa oficina, porque eles sempre são convidados a produzirem um texto, um ato teatral, eles são convidados a produzir alguma música, alguma paródia, um painel expositivo com imagens,
né? E sempre eles conseguem, através do que a gente falou ali naquele momento, né? Naquelas 3 horas, trazer um pouco do que eles entendem e percebem de cultura da nossa cidade. Então, eu acredito que o projeto, ele é um projeto de, que a gente pode dizer, de sementinhas, né? A gente planta sementinhas para colher um resultado muito mais ampliado no futuro. Mas eu acredito que esse início, né, desse projeto, tudo é muito inicial, tudo é muito novo, mas ele já vem trazendo bons frutos. E esses bons frutos a gente percebe com a produção artística desses alunos ao decorrer do nosso trabalho. Então, esse vídeo ele foi feito hoje como primeiro para falar um pouco do nosso trabalho, do nosso objetivo, do que a gente vem fazendo nas escolas, mas ele não será o primeiro, né? Ele é o primeiro, desculpa. Ele é o primeiro, mas não será o último, né? Mais vídeos serão feitos com mais depoimentos, com a gente mostrando um pouco do que foi o projeto e do que a gente pensa, né, para o futuro. Então, obrigada por nos assistir e se gostou, curta, vá na nossa página no Face, vá no nosso blog, eu vou colocar todas as informações e todos os endereços nas descrições, tá bom? Muito obrigada e fiquem com Deus.